Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Estava conversando com o irmão Sebastião ali, falando, né, que hoje ele mesmo, né, na verdade ele está aí, ele praticamente não está enxergando quase nada, mas ele mesmo falando que ele não quer perder nenhum culto, porque na verdade que se já foi prejuízo, hoje muito mais. Se era prejuízo no passado perder um culto, hoje muito mais, né? Perder um culto, vai chegar um momento que as coisas estão apertando de todas as maneiras, né? A gente está vendo sinais, praticamente quase que tem sinal que está acontecendo hoje que não era nem para nós estar mais aqui, né? Nós já estamos vendo coisas que não era nem para a noiva, chamada noiva, estar aqui, né? Então, cada dia que passa vai piorando, e como nós já temos a mensagem para entender, como o mundo caindo outra vez aos pedaços, a gente dá para notar isso, que a noiva, ela vai ficar aqui por um tempo, mesmo Deus livra, né? Que Deus livra a gente de ser isso agora, mas ela vai ficar aqui um tempo pregando quando não tem ninguém para ser salvo. Ela ainda continua aqui pregando juízo para os não salvos, né? Então, mas nós cremos que Ele ainda está aqui salvando, né? Nós cremos dessa maneira, nós cremos assim porque enquanto Ele está salvando, Ele está dando chance para mim, para todos nós, mudar de vida, né? Consertar as nossas vidas. Então, nós cremos que ainda há salvação. Enquanto há tempo para mudança de vida, quer dizer, conserto, ainda tem pessoas para ser salvo, sabe? Então, vai chegar um dia que não tem jeito mais, nem para salvação, nem para conserto. Mas vamos pedir a Deus que seja ainda esse tempo de conserto para nós, né? Que ainda Ele está aqui tendo misericórdia de todos nós, né? Então, hoje eu quero, às vezes a gente coloca assim, os títulos assim, porque a gente ainda insisto ainda em mostrar para os irmãos essa diferença que há do filho do homem e o filho prometido, sabe? O filho prometido, para dizer mais claro para os irmãos, o filho prometido é aquela parte que todo mundo espera. É quando ele vem nas nuvens buscar o povo. Esse o mundo todo espera por isso. Só que eles estão enganados, porque o principal é o que nós já recebemos. Todo mundo sabe que ele vem, mas quem vai, né? Essa aqui é a coisa, né? O mundo todo sabe que ele vem buscar um povo, mas quem é que vai? Aqueles que recebeu a palavra que ele mostrou isso aqui. Assim como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Então essa palavra, nós vamos ler a Escritura aqui para provar isso, é a palavra que, como nós estamos pregando sempre, mostrando o que Satanás faz. Satanás hoje, por exemplo, te mostra até a mensagem. Ele te mostra até que Deus enviou um profeta, mas ele só não vai te mostrar essa parte que cabe a você preparar para sair. Ele pode te mostrar que Deus enviou um profeta, pode te mostrar que existe uma mensagem, até isso ele pode chegar a te mostrar. Mas tem uma coisa que ele às vezes não deixa que você vê, é essa partezinha que você não pode confundir, misturar as coisas com a outra. Todo mundo sabe que existe um Deus. Praticamente, eu acho, a não ser que a pessoa seja muito incrédula, mas eu creio que todo mundo sabe que existe um Deus. Sabe? Mesmo que chame ele de 3 pessoas e de 2 pessoas, mesmo que chama, mas todo mundo sabe que existe um Deus, sabe? Mas resolve alguma coisa para a salvação? Não. Você tem que ter revelação, sabe? A salvação precisa de revelação.
Eu creio que nós vamos falar um pouco sobre esse assunto também no domingo, mas então aqui nós vamos mostrar que essa parte que Deus está fazendo hoje é a principal, como Ele fez no passado. Para os gentios, todo mundo sabe, Deus deu sete chances. Existem 7 períodos que Deus enviou mensageiro. Então, cada mensageiro desse, houve um grupo de pessoas que aceitou a mensagem verdadeiramente e um grupo que ficou perto, mas não entrou. Isso durante todas as eras. Esse período chama Tempo dos Gentios. Então, esse tempo dos gentios é a vinda de Cristo desde que Ele começou na Palestina até agora. Quer dizer, aquela vinda, ela continua, mesmo que houve fases diferentes. Ele foi chamado de Filho do Homem lá. Durante as eras, Ele foi chamado de Filho de Deus. Mas Ele disse que Ele voltaria como Filho do Homem de novo. E esse Filho do Homem aqui, exatamente para cumprir aquelas escrituras que nós citamos bem aqui, Apocalipse 10, de 1 a 7, e cumprir 1 Tessalonicenses 4, de 3 ali a 16. O 17 é o que todo mundo espera. O verso 17 é: sobe aqui. Mas quem vai subir? Quem preparou pela mensagem que Ele enviou. O resto vai ficar, não importa, não importa. Pode ter, tem quadro aí, mas muito quadro mesmo de Jesus descendo com anjos para buscar o povo. Ele não vem com anjos, Ele vem buscar um povo, Ele vem só. Ele envia anjos. Eles enganaram, porque São Mateus 24 ali, você nota que tem 2 vezes que Ele envia anjo. Uma vez Ele envia um anjo, e em São Mateus 24, do 29 a 31, Ele envia anjos. Quer dizer, um anjo Ele enviou, você tem Ele aqui. Em São Mateus 24, 29 a 31, Ele envia anjos, Moisés e Elias, mas para preparar o povo para sair. Agora, quando Ele vem só buscar um grupo de pessoas. Quando Ele vem nas nuvens, Ele aparece só Ele. Ele vem como filho prometido, como Ele veio encontrar, como Isaac foi encontrar com Rebeca. Isaac não levou um grupo de pessoas, mas o mensageiro para buscar Rebeca tinha poder, tanto ele estava montado num poder, quanto ele tinha poder para levar Rebeca a encontrar com Isaac. Sabe? Mas Isaac veio sozinho até no meio do caminho para encontrar com Rebeca. Então ele vem só, mas Ele está aqui. Ele enviou o mensageiro para preparar o povo dele. Então esses mensageiros, o importante é o povo entender isso, que prepara o povo é a mensagem que Ele deixou na terra. Então Filho do Homem é quando Ele está falando com Filho dos homens, sabe? Isso está incluindo toda a humanidade. Então, Ele está aqui como Filho do Homem por causa disso. Filho prometido, Ele não vem falar com ninguém, mas vem buscar as pessoas já preparadas. E Filho prometido, Ele vem glorificado, buscar um povo glorificado. Então, esse povo, o que faz com que esse povo glorifica? Hoje, a mensagem que nós recebemos, sabe? Então, 1 Tessalonicenses, vocês lêem lá, o mesmo Senhor desceu do céu com alarido, né? Não era outro Senhor, é o mesmo Senhor. Mas esse mesmo Senhor aqui significa a promessa dele para terminar a primeira vinda. Então Ele está terminando a sua primeira vinda, porque a primeira vinda é que salva as pessoas, é a primeira vinda. Por quê? Por causa do sangue. Olha, enquanto Ele está trabalhando aqui, Ele está lá intercedendo. É isso que nós olhamos e lemos a mensagem está esclarecendo isso. Enquanto Ele está trabalhando aqui conosco, Ele está intercedendo também
O dia que o povo estiver pronto, o sangue para, e ele sai daquela posição e encontra com o povo já glorificado. Então, uma posição que ele toma lá é porque ele está tomando uma posição aqui. Quando ele sai daquela posição, ele sai daqui. Então, você vai notar que isso é o que o mensageiro ensina para a gente. Naquele pacto que ele fez com Abraão, ele cumpriu isso em Jesus Cristo. Você nota que Jesus foi partido. A vida de Jesus foi partida ali na cruz do Calvário. Quando foi partido, o corpo dele foi para lá e a vida dele ficou comigo e com você. Então, quando ele chega a encontrar esse contrato, essas duas peças chegam a encontrar, pronto, sabe? Aí sim, quando a vida dele sai daqui, já leva as pessoas glorificadas para encontrar com ele lá. Então, é como o contrato no passado. Então, eles faziam um contrato, matava alguma coisa, algum animal no passado e rasgavam um papel. Pegavam um papel e rasgavam. Aquele papel era rasgado. Se qualquer negócio que era feito, um ficava com um pedaço do papel e outro ficava com outro. E aquele animal partido significava, se não fosse cumpridor daquele negócio, a pessoa seria partido como foi partido aquele animal. Então, aquilo era um contrato que fazia. Então, a vida dele ficou conosco e ele foi fazer intercessão por nós. Então, quando vai chegar um momento que essa vida sai daqui e encontra com ele lá. A vida que está em nós sai, mas a vida não sai sozinha. A vida vai levar a pessoa, vai levar as pessoas vão sair daqui. Então, nós vamos ler a escritura aqui em Atos. Aqui tem um pedido de oração e uma peça de roupa, nós vamos orar. A oração para Paulo Natan Dutra Diniz, para a solução de problemas. Nós vamos orar e também orar por essa peça de roupa. Mas vamos ler no livro de Atos. A oração para um bebê, Abner, Daniel. Ele tem 12 dias e está internado. Então, também já li esse pedido aqui, nós vamos orar por esse bebezinho também, que está internado. Vamos ler então em Atos, no capítulo 3, a partir do verso 19 até o verso 24. Aqui os irmãos vão notar que isso aqui está... É claro, toda escritura, toda mensagem, é por isso que tem pregador, por isso que tem pessoas para pregar. Porque se não tivesse explicação, não precisava de ninguém pregar. Então nós estamos aqui para pregar. Quer dizer, você lê, às vezes você não vai entender, mas se Deus colocou o pregador aqui na frente, ele tem que entender alguma coisa, porque senão é melhor ele pegar uma enxada e trabalhar, né? Então, é por isso que nós estamos aqui para aprender de Deus. Deus, Ele ensina os seus filhos aqui na terra. Então, verso 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Está vendo? O tempo da restauração de tudo. Quer dizer, Elias está aqui para restaurar todas as coisas. Então, tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Você sabe que esse profeta é Jesus, tá? Vai pensar que eu estou falando que é o William Branham, não, isso é Jesus.
E esse Jesus é que está aqui, tá? E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias, não este dia, mas estes dias, desde que começou até agora, até nos nossos dias. Quer dizer, da vinda dele para a salvação de toda a humanidade. Vamos orar, lembrar dessa pessoa, Paulo, Natan, e também esse bebezinho que está internado, tem 12 dias, está internado. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu estou com esses pedidos em minhas mãos, Senhor. Meu Deus, por essa criancinha que está internada, Senhor. Meu Deus, o Senhor ama as crianças, Pai. Meu Deus, e nós também amamos as crianças, Senhor. Meu Deus, e nós pedimos, Senhor, visita essa criança onde quer que ela estiver, o Senhor já sabe onde ela está. Meu Deus, visita essa criança. Meu Deus, eu sei que a Tua vontade é dar vida, Senhor. Senhor, meu Deus, se essa criança, meu Deus, tem que viver nessa terra ainda, Senhor, porque o Senhor é que conhece todas as coisas. Se ela tem que viver aqui, Senhor, ainda, meu Deus, quem sabe, meu Deus, um dia ela aceitará a Tua palavra. Senhor, nós oramos por ela, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor a cura essa criança, Pai. Meu Deus, mas também, Senhor, se o Senhor sabe que ela vai crescer e não vai viver uma vida correta, leva ela também, Senhor, porque o Senhor conhece todas as coisas e faz tudo perfeito. Mas assim nós entregamos essa criança em Tuas mãos, Senhor. Também, Senhor Deus, Paulo, Natan, Dutra, Diniz, por solução de problema, o Senhor sabe o que ele está passando, Senhor. E eu creio que esse é um pedido, Senhor, justo também, Senhor. Meu Deus, ajuda essa pessoa no nome do Senhor Jesus Cristo, aonde quer que ele estiver, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa mudar a vida dele. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos ele em Tuas mãos, Pai. Senhor, também está essa peça de roupa, Senhor. Eu coloco as mãos sobre ela, Pai. Meu Deus, qualquer espírito, qualquer problema que estiver nessa peça de roupa, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Teu sangue, que todo espírito saia. Meu Deus, que quem for usar essa peça de roupa, Senhor, possa usar sem nenhum problema. No nome do Senhor Jesus Cristo, que nós Te pedimos, Pai. Meu Deus, pedindo também pelos outros demais que estão enfermos, que o Senhor abençoe a todos, meu Deus, e cura a todos no nome do Senhor Jesus Cristo, e nos dá também uma mensagem abençoada, Pai. Nós Te pedimos tudo isso e Te agradecemos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos. Então aqui nós vamos, eu já até comecei a falar algumas coisas, mas então aqui eu até anotei, como eu estava falando, quer dizer, todas as pessoas, o que nós hoje conhecemos e podemos entender essas duas coisas? Porque Deus enviou um mensageiro, sabe? Deus enviou um mensageiro exatamente para fazer isso, porque Jesus, Ele é o próprio Deus na terra. Quando Ele estava na terra, que Ele veio em um corpo humano, foi exatamente para nos salvar. Então aquele mesmo Jesus que nos salvou na cruz do Calvário, Ele continua aqui, dando oportunidade para nós, porque Ele, quando derramou o sangue, quando Ele derramou o sangue ali, foi exatamente para liberar a vida dEle, para morar em nós. Mas só que nós, eu creio que domingo eu vou falar sobre o problema nosso, é esse corpo aqui, porque às vezes nós valorizamos demais ele, quando não podemos valorizar ele tanto. Quer dizer, qual o valor que nós vamos dar nele? Porque através desse corpo nós temos redenção.
Nós aceitamos a verdade através desse. Deus ainda nos deixa nesse corpo, mas só que o que vale mesmo é a vida dele em nós. Mas enquanto a vida dele está em nós, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, em tudo que nós fazemos de errado. Ele está aqui nos advertindo cada dia. Ó, não faça isso, ó, você não pode fazer isso, sabe? Então isso é Deus, não é nós de fora, é Deus em nós é que faz essas coisas. Ele é que programa tudo, e o programa dele é verdadeiro. O programa dele não é uma coisa assim, ó, você vai numa festa, ou você vai isso, ou você fica em casa. Não, o programa dele é vai na igreja ouvir mais, sabe? É isso que é o programa de Deus. Então ele está aqui para nos ajudar nas nossas fraquezas, em tudo que nós precisamos. Ele está aqui. Então ele morreu lá, foi para isso, e ele está lá ainda, eu creio que ainda está lá, intercedendo por nós, por causa das nossas fraquezas, que ainda continua, sabe? Então desde que há filhos na terra, ele continua fazendo intercessão, sabe? Ele ainda continua fazendo. Então por isso, como nós já falamos sobre Maria Madalena, quando Maria encontrou com Jesus, logo que ele estava saindo, ele não tinha nem tomado a posição lá em cima. Maria, ela até pensou que era alguém que estava aparecendo lá, e perguntou: Senhor, aonde que o Senhor pôs ele? Fala que eu, sabe, como se fosse, eu vou levar ele lá para casa, mais ou menos essas palavras. Aí Jesus falou: Maria. Aí ela, sabe, ela conheceu, e ela ia pegar nele. Ele disse: não me toque, porque eu ainda não subi, eu ainda não tomei aquela posição de intercessão, não me toque agora, tá vendo? Quer dizer, a hora que eu tomar aquela posição, eu também manifesto em vocês, e eu faço intercessão por vocês. Aí vocês podem me tocar a hora que quiser, tá? Aí vocês podem me tocar a hora que quiser. Então, o que nós estamos aqui é para aprender isso. Estamos aqui ainda pela graça de Deus, porque a vinda dele é do Oriente ao Ocidente, como eu estava falando em São Mateus 24. Você nota lá que há uma parte que diz que é do Oriente ao Ocidente, e termina no verso 28. Aonde estiver o corpo, ajuntarão as águias. O corpo é a palavra da hora. Agora a águia não come carniça. Você sabe que, porque existe Bíblia aí que fala: aonde estiver o corpo, juntarão os abutres. E aquilo é uma falsidade. É aonde estiver o corpo, juntarão as águias. É aonde estiver pregando a verdade, as águias estão ali, comendo a comida fresca, a comida da hora. Então é isso que nós temos que entender, sabe? E nós estamos aqui para isso, para aprender essas coisas, sabendo que ele ainda está aqui. Então isso começou. Isso daqui não, né? Tá bom. Não, achei que era parecendo um alarme. Então o que nós temos que entender é isso aqui. Então ele deu essa oportunidade, como em Lucas 17, você nota ele falando sobre isso. São Mateus 24, ele falando do Oriente ao Ocidente. Significa que começou no Oriente e a vinda dele termina no Ocidente. Isso é a vinda do Filho do Homem, por causa do sacrifício que ele está fazendo para aqueles que estão aqui ainda, que vivem no corpo de pecado. Irmãos, olha, para você ver uma coisa: quando ele vier nas nuvens, ele vem buscar o povo sem pecado. Quando ele vier lá, ele já vem glorificado, porque ele já vem buscar um povo glorificado, que recebeu a sua mensagem, que creu na palavra aqui. Olha, quando ele vier lá, nenhuma pregação, ele não traz nenhuma pregação. Lá, a hora que ele vem lá, ele vem buscar exatamente aquelas pessoas que ouviram a pregação da palavra aqui na terra, que prepararam por aquilo que eles ouviram. E nós estamos aqui exatamente
ouvindo a palavra de Deus, porque nós ainda estamos num corpo de pecado. Enquanto estamos nesse corpo, Ele está em nós, sabe? Ele está em nós exatamente para isso, para fazer o seu trabalho. Pela morte que Ele morreu, foi para isso. O trabalho da morte dele foi para liberar a sua vida, e a vida dele chama Espírito Santo. E esse Espírito Santo está na terra, trabalhando em nós para aceitar a verdade dele. Então quem tem o Espírito Santo aceita a verdade, quem não tem, não aceita. Então é isso que nós temos que entender. Então olha para você ver, eu tenho mensagem aqui que dá para pregar muitos dias, mas vamos aqui. Primeiro eu vou ler uma mensagem aqui, para os irmãos entenderem aqui. O que é necessário para vencer toda incredulidade? Nossa fé. Todos nós temos que entender isso, nós somos salvos pela fé. Agora, essa fé não é a fé que vem do nosso intelecto, é a fé de Deus. E essa fé de Deus, você nota que ela foi usada lá em Gênesis capítulo 1. Aí você lê Hebreus capítulo 11, você vai notar que os mundos foram criados pela fé. Deus usou a mesma fé que nós temos que usar. Pela fé Abel, está vendo? Pela fé Moisés, pela fé, e pela fé Belmiro também vai no rapto, nós vamos no rapto também, pela fé, tá? Então veja aqui uma coisa para os irmãos entenderem aqui, ó. Eu vou ler o parágrafo 8 dessa mensagem. Você vê, o título é muito importante. O que é necessário para vencer toda incredulidade? Nossa fé. Então aqui, veja aqui, foi aí, quer dizer, lá no Jardim do Éden, foi aí que onde isso começou, no Jardim do Éden. Havia duas árvores, uma a árvore da vida e a outra a árvore do conhecimento. O homem deu a sua primeira mordida na árvore do conhecimento. O problema começou. A primeira mordida que o homem deu, aí causou morte em toda a humanidade, está vendo? Ele devia viver só por aquela, a árvore da vida. Sabia o que? A árvore da vida é Jesus. Então ele estava lá, São João 12, quando ele chegou ali, ele disse: olha, eu não sou a árvore mais, agora eu sou uma semente da árvore. Está vendo? Olha, quer dizer, pela mordida lá, a vida da árvore voltou ao dono original. Então esse mesmo dono original teve que se fazer carne e habitar entre nós. E quando ele veio, ele já era uma semente. Ele disse: eu sou a semente do trigo. Se a semente cair na terra e não morrer, ela fica só. Mas se ela morrer, ela dará muitos frutos. Aí você nota que em Apocalipse capítulo 2, a primeira era da igreja, ele já é a árvore da vida. Viu? Jesus aí, quando ele morreu e pagou o preço, ele voltou a ser a árvore da vida para trazer vida novamente àquela semente que tinha caído através de Adão. Viu? Olha o processo de Deus. Uma pessoa, um irmão fez até a pergunta: o que se tinha, qual a relação que tinha de Agar? Se mais ou menos, se tinha necessidade de Agar estar não problema, mas naquele acontecimento de Abraão, Sara e Agar. Eu falei: tinha, sim, tinha. Era necessário Agar tomar uma posição lá. Porque se a Agar não tomasse uma posição, Jesus não podia dizer que ela era uma semente. Está vendo? Porque para uma semente vir, tem que haver uma haste. Então a primeira haste daquela semente foi Agar. A segunda fase da semente, para aquela semente foi Sara. Sara foi as próprias flores daquela árvore.
Aí tinha que haver Maria, que Maria era a casca, e Jesus era a própria semente. Então tinha que haver uma maneira para a semente aparecer na terra. Então ele disse: eu sou a semente, porque eu vim através de haste e flores e casca, mas agora estou aqui. Tá? Então ali você nota que tudo que acontece na Bíblia, que aconteceu, tinha que acontecer, para ele poder falar que ele era uma semente. Você nunca viu uma semente sem que tenha uma haste ou um trigo, nasceu e deu uma semente. Ele disse: eu sou a semente. Mas isso era São João 12, mas São João 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, quer dizer, não existe muitas varas que não dá fruto, tem que ser cortada e lançada, tirada, para que aquelas que vai permanecer, dê mais fruto. Tá? Então, isso que nós temos que entender. Então ele disse que o homem então deu uma mordida na árvore do conhecimento, no conhecimento, e ele se separou da árvore da vida. E cada vez que ele dá uma mordida na árvore do conhecimento, ele sempre fica mais longe da árvore da vida. Está vendo? Quanto mais a gente leva esse corpo para cá, mais distante a gente fica de Deus. Tá? Mais distante. Então, e aí ele disse aqui: porque ele começou a pensar que sabe raciocinar. Você não pode discutir Deus. Você tem que voltar para a simples árvore da vida e ficar ali debaixo comendo do fruto da vida. É para isso que estamos aqui, para trazer o ministério que o Senhor me tem dado para vocês, pessoas. Aqui tem uma cidade lá que eu não sei falar o nome, né, lá nos Estados Unidos, e muitos de vocês que participaram das reuniões em outros lugares, mas para essa cidade, talvez estejam muitos aqui nessa semana que nunca vieram às reuniões. Agora, muitas vezes as pessoas dizem: irmão Brana, você dá destaque à cura divina. Não, isso é errado. Isso é errado. Eu dou destaque a Jesus Cristo. Veio, a cura divina é secundária. E se é menor, você nunca pode colocá-la como principal. E Cristo é o nosso objetivo principal. Então cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, de acordo com a Escritura, e agora está sentado à destra da majestade de Deus, sendo um sumo sacerdote para fazer intercessão pelas nossas confissões. Você viu por que Ele morreu? Para Ele tomar essa posição durante 2000 anos, até que o último eleito entre. Então diz: nós estamos esperando, aguardando que Ele deixe a glória um dia para retornar à terra, para ressuscitar os mortos e para trasladar aqueles que estão vivos a corpos glorificados, para serem raptados no céu. Escutou aqui? Aqui que eu quero mostrar para os irmãos a diferença. Aqui ele está mostrando o quadro, que quando ele sair de lá, ele vem buscar pessoas que foram glorificadas e ressuscitar os mortos. Agora, quando ele cita sobre o Filho do Homem, ele está trabalhando ainda na carne humana para colocar as pessoas na posição. Tá? Deixa eu ler uma outra para os irmãos entenderem. Todas essas mensagens aqui é sobre esse assunto. Deixa eu ler essa aqui, depois eu quero ler outra aqui, só para os irmãos ver uma coisa aqui. Operação do Espírito Santo. Aqui, escute bem aqui. Ele falando
Ele falando daquele rei Abimeleque, aquele rei, e porque Deus é o seguinte, Deus faz tudo para os seus filhos não errar. Ele faz tudo. Abimeleque, olha para você ver, Sara ficou tão nova que Abimeleque apaixonou por Sara. Sara com 90 anos, né? Claro que naquele momento ela já não tinha mais 90, ela voltou lá aos seus 20 anos, mas só que a idade dela ainda era 90, mas ele apaixonou por ela. Então aí Deus chegou e falou com ele, falou: olha, não faça isso não, porque essa mulher é do meu profeta. Se você fizer isso, olha, vai acabar tudo que você tem, nada vai prosperar, e você ainda tem que pedir para orar por você. Ele até questionou, falou: mas por quê? Ele mentiu, foi ele que falou que ela era a irmã dele. Deus não quis nem saber disso, falou: olha, a única coisa ela devolve ela para ele e ele pede ele para orar por você, tá? É isso. Não, Deus não quis nem conversa. Ele é o meu profeta, tá? Aí respondeu, e 71 dessa mensagem, respondeu: sim, eu conheço a integridade do teu coração, e é por isso que evitei que pecasse contra mim. Quer dizer, ele falou: eu sou sincero, e Deus sabia que ele era sincero. Um bom homem, portanto, observe sua graça. Ele disse: mas o marido dela é um profeta, ele é meu servo, e eu não ouvirei tuas orações, e se não devolver sua esposa e pedir que ele ore por ti, és um homem morto, tu e o teu reino. Aí ele diz: fale da sublime graça, quão doce soa. Deus protegendo seus filhos, está vendo? Deus protegendo seus filhos, e Ele ainda protege os seus filhos aqui. Mamãe, papai, um desses dias chegará a outra parte do pacto, está vendo aqui? Esse aqui que é importante, ó. Um desses dias ele virá, sabe? Porque ele fez o pacto, ele cumpriu a palavra, e ele está trabalhando na vida aqui, o seu espírito está aqui trabalhando, preparando as pessoas para encontrar com ele, porque ele vem glorificado. Por que ele vem glorificado? Porque ele subiu glorificado. É tanto que ele disse: olha, veja que eu não sou um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Tem alguma coisa de comer? Tem, então me dá que eu vou comer. E ele comeu, tá? Tá, mas escute bem aqui, ó. Mamãe e papai, um desses dias chegará a outra parte do pacto, o Senhor Jesus será revelado desde a glória. Escute bem. E quando ele vier para se unir a este corpo que ele usou seu espírito aqui na terra como seu guia. Está vendo? O que ele está fazendo? É usando você, seu corpo. A vida dele está aqui. Então ele vem buscar. Quando ele vier lá, ele vem buscar, porque nós estamos aqui, ó. Ele está usando o nosso corpo como guia. Como o profeta chegou a dizer, falou assim: vocês têm que ser cartazes de Cristo. Vocês não podem ser um cartaz sujo. Sabe? Agora o mundo tem que ver Cristo em ti, em nós, tá? E às vezes o profeta diz, mas pior que às vezes as pessoas os próprios cartazes estão andando tão sujo que fica difícil daqueles, os outros, porque na verdade que as pessoas são convertidas mais quando vê a vida de uma águia. Por exemplo, uma ovelha chama outra ovelha. Mas se não é ovelha, se é bode, vestida de ovelha, é claro, aí não tem jeito, né? Não vai ter jeito, né? Mas olha para vocês verem aqui. Então,
para unir a este corpo, que ele usou seu espírito aqui na terra como seu guia. Você será transformado numa dessas manhãs para voltar não para voltar a ser um bebê, mas para voltar a ser um jovem. Está vendo aqui? Então ele está aqui na terra, usando o seu espírito. Por isso que quando ele vem também ali, essas duas escrituras que eu citei, ele vem ainda na carne humana, porque era uma promessa dele. Ele fez a promessa disso, ó: e vi um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Está vendo? E ele tinha os 7 trovões na mão. Mas o verso 7, o que diz? Mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, olha a trombeta sendo tocada. Para que a trombeta está sendo tocada? Para preparar o povo para encontrar com ele nos ares. Então, veja que essa parte aqui é muito mais importante, porque é claro, ele vai vir, mesmo que poucos vão ver ele quando no rapto, mas depois o mundo todo verá. A própria Bíblia fala que o mundo todo vai ficar, por exemplo, em Apocalipse capítulo 1 ali, você vê. Mas no rapto, naquele momento, é somente os eleitos que encontram com ele. Mas depois o mundo vai ver o resultado. O resultado é na terra também. Tribulação, perseguição, tudo. Mas qual é o resultado? Rejeição da palavra. Aí pronto. Mas os eleitos não, aceita, recebe e encontra com ele nos ares. E vai descansar, tá? E vai descansar. Então veja uma outra escritura aqui, só para os irmãos ver a importância. Lucas, por exemplo, não precisa dos irmãos abrir. É Lucas capítulo 7, a partir do verso 29 e 30. Escute bem aqui. Ao rejeitar ou a mensagem do mensageiro, rejeita Deus. Tá? Então escute bem. Lucas 17, verso 29 e 30. E todo o povo que o ouviu, quer dizer, os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizado por ele. Viu aqui? Quer dizer, rejeitou o mensageiro, rejeitou Deus. Não foi justificado. Essa mensagem aqui é tudo que nós precisamos. É Jesus Cristo aqui justificando, santificando, batizando com o Espírito Santo. Por quê? Essa mensagem é Deus, não é William Branham. E eu não estou falando William Branham. Esta mensagem aqui é Jesus Cristo na terra. Então ele está aqui exatamente dando os avisos para nós, sabe? Dando os avisos para nós. Como às vezes a gente lê essa mensagem aqui, o tempo está passando rápido demais, mas veja aqui, o evangelismo do tempo do fim. Quer dizer, se começou lá desde Paulo para cá, ou desde dos apóstolos, então agora nós estamos no evangelismo do tempo do fim. É ainda um evangelismo, porque está preparando o povo. Então veja aqui, eu vou ler, não vou ler o 44 só para ganhar tempo, vou ler só o 45 da mensagem, o evangelismo. Alguma coisa hoje, quando você vê suas obras, agora nós já temos visto o testemunho, a aparição do Senhor. Agora, lembre-se, aparição e vinda são duas coisas diferentes. Quer dizer, agora, aparição, por quê? Aparição é quando ele aparece no nosso meio. Como que ele aparece no nosso meio para você ver? Ele tinha que aparecer através de uma pessoa. Como que ele apareceu para Abraão? Através de um homem. Abraão conheceu que aquele homem não era um homem comum, no sentido assim, por causa da palavra, mas ele
Na realidade era um homem com os pés cheios de poeira. Era um homem no sentido da carne. Mas as palavras daquele homem, ele descobriu que era Elohim, o existente de si mesmo, pela palavra cumprida. Não era pelos pés andando, não. Os pés daquele homem estavam andando cheio de poeira, sabe? Mas aquele homem podia comer, esperou matar um boi, esperou preparar. Sara fez bolo para ele comeu. Mas aquele homem era Deus. Aquele era Elohim andando em carne humana. Mas aquele Elohim estava ali porque Abraão é o pai da fé. E nós somos filhos de Abraão pela fé. E nós temos a fé de Jesus Cristo, porque o verdadeiro filho de Abraão é Jesus. Então, como ele apareceu para Abraão em carne humana, então ele aparece para a sua semente depois dele, quer dizer, depois de Abraão. Então ele aparece novamente em carne humana, fazendo a mesma coisa, revelando o segredo do coração, como ele revelou o segredo do coração de Sara, que estava lá, é claro, está vendo? E ele revelou, não foi só isso não, ele revelou também a destruição de Sodoma. E você nota e lê a mensagem, que a revelação não é só de rapto. A mensagem é a revelação do fim do mundo, porque é um cumprimento de Malaquias 4. Então, tudo que você vê sobre a destruição do mundo, você lê na mensagem que já está aqui. Que isso aqui, irmão, vocês têm que entender que nada ia funcionar até que Deus enviasse esse mensageiro. Até os terremotos, o mar agitando, foi depois que Deus enviou a mensagem que tinha que acelerar essas coisas. Eu lembro de uma mensagem, o profeta, Deus mandando ele jogar uma pedra para o ar. Desde aquela pedra que ele jogou para o ar, que a pedra bateu no chão, o Alasca quase que afundou. E ele diz, desde aquele tempo isso não parou, tem que continuar. Os terremotos têm que acontecer cada dia, e cada dia vai piorar. E vai piorar muito mais depois que o rapto acontecer. Muito mais. Por quê? Por causa daquela pedrinha que foi jogada, que Deus pediu para ele jogar. Joga! Quando a pedra bateu no ar, no chão, então começou aquele grande terremoto no Alasca. E desde aquele tempo, a coisa só piorando. E vai piorar mais ainda. Tá? Então ele diz aqui, lembre-se, aparição e vinda são duas coisas diferentes. Aparecer e então vir. Tá vendo? Então agora ele apareceu, ele está aqui. Os meus olhos não podem ver. Eu creio que eu vou pregar no domingo falando sobre esse corpo aqui. Quer dizer, esse corpo aqui é um produto de Satanás, você sabe disso. Se não fosse aquele encontro de Eva com a serpente, nós não estaríamos nesse corpo, nós já seríamos glorificados desde Gênesis. O problema foi aquele encontro, e o problema é esse corpo. Mas mesmo que seja um problema aqui, a vantagem nossa é que enquanto nós estamos nesse aqui, Deus pode nos perdoar. É esse aí que é o problema, sabe? Isso que é muito importante para nós, é isso aqui. Eu nem vou terminar isso aqui, porque eu quero ler mais uma outra mensagem aqui. Eventos modernos esclarecidos por profecia. Eu li aqui no domingo, mas eu quero ler de novo, só para os irmãos entender essa parte aqui do 134. Jesus, quando ele veio, era para ele ser um profeta. É isso correto? E hoje, antes que ele venha novamente, aí ele está citando a vinda para buscar. Venha novamente a completa manifestação da pessoa de Jesus Cristo, tem que ser manifestada em carne. Entendeu agora?
vendo? Então a completa manifestação desde que começou lá, como cordeiro, porque se fosse só lá, mas ele falou que isso tinha que acontecer, não foi outro que falou, foi ele, assim como foi nos dias de Sodoma. Ele não podia estar falando assim como foi agora nos meus dias, não. Ele disse, assim como foi lá, será. Sabe? Será. Porque ali era uma manifestação do Filho do Homem ali. Então, como Filho do Homem, ele trabalharia e manifestaria durante as eras como Filho de Deus, para manifestar de novo como Filho do Homem, e depois, quando ele vier para o milênio, ele será filho de Davi. Aí você nota que Deus sempre manifesta em três. Eu vou mostrar ainda o segredo para os irmãos aqui. Deus manifesta em três: Filho do Homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Mas veja que entre o Filho de Davi e o Filho de Deus, ele manifesta de novo para cumprir a sua palavra, para cumprir isso que nós estamos falando. Quer dizer, ele vem, desce com alarido e voz de arcanjo, porque se fosse só alarido, mas ele diz voz de arcanjo, e todo mundo sabe que arcanjo é Miguel, arcanjo é Cristo. Ele não é só lutador, mas ele é também, a voz de arcanjo também é uma voz que tira as pessoas da sepultura, sabe? Então a manifestação é essa, como ele fez, só para me terminar, talvez eu nem vou ler mais, mas só para os irmãos verem uma coisa. Quando Jesus, aí vocês vão entender hoje, nos dias de Jesus, quando ele estava lá, ele manifestou para aquelas pessoas, todo mundo sabe disso, os maiores amigos que ele tinha era Maria, Marta e Lázaro. Tem até uma mensagem que o profeta diz que Lázaro, quando Jesus estava indo para encontrar com João, Lázaro estava com ele. Estava indo para encontrar com Jesus, Lázaro estava indo com ele. Você sabe que José, aquele José que viveu com Maria até que Jesus nascesse, aquele José não durou muito tempo, ele morreu, um pouco tempo ele morreu, sabe? A Bíblia nem fala, mas ele morreu, ele não durou muito tempo, ela só encontrou com ele porque a Bíblia tinha que cumprir, mas ele já era um viúvo, ele já era uma pessoa mais de idade, então ele morreu antes de qualquer coisa acontecer com Jesus, ele morreu, sabe? Talvez ele não viu crucificação, não viu nada disso, nada, sabe? Então ele morreu. Então veja, Jesus tinha essa amizade com eles, muito mesmo, com Maria, Marta e Lázaro. E ele sabendo, porque tudo ele era um homem aqui na terra, mas o próprio Espírito guiava ele a fazer as coisas da maneira que era revelada. Então quando Lázaro ia adoecer, antes que ele adoecesse, ele saiu de lá, ele foi para uma cidade distante, sabia que Lázaro ia adoecer, mas se ele ficasse lá, ele ia orar por ele ia sarar, e Lázaro não era para sarar, Lázaro era para morrer, porque a manifestação de Deus ali, Lázaro tinha que estar morto, porque aí ele foi. Quando adoeceu, mandaram um recado para ele, ao invés dele voltar, ele não voltou, deixou Lázaro morrer primeiro. Depois que Lázaro tinha morrido, já tinha 4 dias, ele falou: olha, nós vamos voltar lá para visitar nosso amigo que está dormindo. Eles falaram: Senhor, se está dormindo, então está bem. Ele falou: não, então vou falar na linguagem sua, ele morreu, ele está morto, nós vamos voltar lá. Ele já tinha 4 dias. Mas por quê? Porque eles conheciam ele só como Filho do Homem, só que eles não conheciam ele como ressurreição e vida. Lázaro, Maria, Marta e Marta, ali Lázaro tinha morrido e elas não conheciam ele como ressurreição e vida. Então quando ele retornou, Marta chegou perto dele e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele só disse assim: ele vai ressuscitar.
Está vendo aqui? Por quê? Ele sabia, porque aquele trajeto dele era para mostrar que ele também é ressurreição e vida. Ele está aqui para isso. Ele não é só a palavra, não, ele é a ressurreição e a vida. Está aqui, sabe? Então vocês nota que ele, quando ele falou assim, ele vai ressuscitar. A Marta disse assim: eu sei, porque o negócio de Satanás é colocar a coisa para frente. Satanás nunca quer que você veja a real verdade do momento. Ele quer que você olhe ou lá para trás ou lá para frente. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu isto? E aí você nota, esse é o que está acontecendo hoje. Ele disse: aonde ele está? É claro que ele sabia que ele estava onde estava. Aonde ele está? Aí saiu Maria e Marta, os vivos, andando com a ressurreição e a vida, provando que nós estamos vivos, andando com essa ressurreição e a vida, para encontrar com aqueles que vão ressuscitar. Quando chegou o momento, você não precisa se preocupar. Quando chegar o momento que ele sair, você também é transformado. Porque isso acontece em uma outra dimensão. Mas enquanto isso, nós estamos andando com a ressurreição e a vida, para encontrar com aqueles que vão ressuscitar. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pelo menos deu para mim começar a explicar, né? Mas eu creio que deu para entender, né? Eu creio que deu para entender uma parte. Então vamos orar. A irmã Vitória, se quiser esperar, a gente leva, viu, irmã Vitória? Então vamos fechar os nossos olhos. Você leva? Ah, tá. Então, mas tem uma coisa que eu preciso entregar para ela lá, então, tá, irmão? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai. Ajuda nós, Senhor, ajuda essa família do Senhor que está na face da terra. Meu Deus, nós cremos que fazemos parte dessa família. Meu Deus, por isso, Senhor, meu Deus, eu amo, Senhor, as pessoas, Senhor. Meu Deus, esses irmãos que sempre congregam, Senhor, aqui, Pai. Meu Deus, eu creio que tem um amor do Senhor em mim, porque eu amo essas pessoas, Senhor, e eu quero amá-las até o dia que o Senhor me tirar dessa terra. Me ajuda, Senhor, juntamente com eles, a amar o Senhor muito mais ainda, Senhor. Meu Deus, pela Tua graça, nós cremos que o Senhor está presente na nossa vida. E agora, Senhor, eu peço, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares e abençoa o lar de cada irmão. Senhor, não só os aqui, mas também aqueles que ouvem a Tua palavra através da internet. Eles são filhos do Senhor, Pai. Meu Deus, se falta alguma coisa em seus lares, meu Deus, o Senhor é um Deus provedor. O Senhor pode prover o alimento para cada filho do Senhor, Pai. Assim como o Senhor está provendo esse alimento espiritual, meu Deus, eu sei que o Senhor pode prover também o natural. Assim, Pai, nos ajuda, leva-nos em paz para os nossos lares, meu Deus, e cura os enfermos, Senhor. Aquelas pessoas que estão aflitas em casa, Senhor, abençoa o lar de cada um, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.